Estamos chegando para mais um episódio do Habla Empreendedor, agora na sua TV. Eu sou a Roberta da Trindade e hoje a gente vai falar sobre liderança, performance, redes de apoio. O programa está imperdível, está incrível. No primeiro bloco, falaremos com Elaine Cavalheiro, ela que já esteve no Habla Empreendedora. Ela é mentora de líderes com uma vasta experiência no mercado. Traremos também Ludmila Baldijão, ela que é estrategista comercial, que trabalha com gestão comercial na área de vendas. Ela vai trazer dicas para todos nós que são imperdíveis, para quem, principalmente para quem está começando no empreendedorismo, já está avançando e quer mudar. No terceiro bloco e no quarto bloco, nós traremos a Júlia Leque, ela que tem uma empresa chamada Donas de Casa, emprega mais de 40 mulheres. E teremos também a Vanessa Cunha, ela que trabalha com carreiras. Ela vai trazer dicas sobre carreira, ou seja, o programa está imperdível. Nesse bloco e no próximo, Elaine Cavalheiro, Ludmila Baldijão, e já aproveito para desejar boas-vindas para vocês. Obrigada. Que já estiveram no Habla Empreendedora, Sim, inclusive. já estivemos. Logo no comecinho foram as primeiras vozes. Elaine, uma das primeiras 10 vozes do Habla, né, Sim. Elaine? Elaine, antes da gente começar, quero começar de pergunta já. Quero que você conte um pouquinho da sua trajetória. O que você faz, Elaine? Conta para a nossa audiência. Hoje eu estou como mentora e consultora de líderes e negócios, estruturando times, a gestão da operação, principalmente trabalhando com a liderança, formação de líderes que formam pessoas e têm os seus negócios sustentáveis. Cada vez mais formação de líderes, né? A gente está vivendo um momento de apagão de líderes no Brasil e no mundo. Lud, e você? Me conta, Ludmila, como é que você está? Conta para nossa audiência o que você faz. E agora com a Elaine, né? Projetos conjuntos. Demos match aqui. Uhum. Eu sou especialista em vendas, então eu tenho 10 anos ali na área de vendas, vendendo para cliente final, para empresas diretas, com vários segmentos, alimentícios, pet shops. Hoje eu trabalho com suplementos, mas já trabalhei na saúde e bem-estar também. E depois de muitas coisas que a gente vai vendo no mercado, ensinando o pessoal a vender, encontrei a Elaine para a gente fazer essa parceria. Então, eu sou consultora comercial, hoje especialista em vendas, ajudo times de vendas a se tornarem times extraordinários ali, né, para vender mais, aumentando o ticket médio da empresa, trazendo tudo que a gente vi, né, que eu vi no mercado, o que a gente precisa fazer, então aquele relacionamento com o cliente, aquele pós-venda tão importante. Então, hoje a minha especialidade é ensinar isso para as empresas que querem aumentarem as vendas. Então, já quero perguntar para você, que dificuldades você tem visto no mercado com relação à área comercial? Olha, quando a gente chega numa empresa, a gente consegue já diagnosticar de cara alguns pontos. Então, muitas empresas, elas pecam pela clareza do perfil do cliente, por exemplo. Uhum. Porque a gente sabe que não dá para vender para todo mundo. O bendito, o perfil do cliente ideal. Ideal. A gente tem que ter para a gente ter um foco. Outro ponto muito importante que a gente vê muito é que as empresas não têm processos de vendas. Uhum. Então, a gente chega, às vezes, tem 10 vendedores, cada um vendendo do jeito que quer. Uhum. Não é assim. Vendas é método. Temos que ter um padrão, ser padronizado. Tanto que todo mundo, do cliente, não precisa sentir a diferença no atendimento. Tem que ser sempre começo, meio e fim. Já a dica de ouro essa. Já a dica de ouro. Isso. Outro ponto que a gente avalia muito é a questão do gestor ou do dono da empresa. Ele foca muito no produto e esquece o mais importante, que é a experiência do cliente. E a experiência do cliente é o que faz o cliente indicar a sua empresa ou seu produto e faz com que ele retorne e faça uma recompra. Então, se você não traz essa experiência do cliente, já morre ali. Outro ponto bem importante que eles pecam é falta de treinamento. Equipes de vendas têm que ser treinadas. Então, assim, técnicas de vendas aumentam ali 50% de vendas. Então, por que não investir
em treinamento para os seus clientes. Eu acho bem importante essa tua fala, Lud, porque até um bom tempo atrás, as pessoas viam a área de vendas de duas maneiras, né? Não tinham ainda métodos muito consolidados, né? Uhum. A gente começou a falar em método de vendas a partir de 1920 e 1980, o primeiro método de vendas complexas. Então, assim, é uma ciência mais moderna, posso dizer assim. Exatamente. E aí existe ainda aquele mito, dois mitos. O primeiro, que vendedor nasce pronto. Nunca vou ser vendedor porque eu não nasci para ser vendedor. Vendas, como a Ludmila falou, É método. É método e se aprende. Tudo se desenvolve Tudo nessa se vida. desenvolve. E a outra coisa é que também acha que vendas não precisa de... não deu certo, vou ser vendedor. Isso é um mito de um tempo atrás, que justamente porque não tinham tantos estudos sobre. Hoje já não cabe mais esse tipo de vendedor que não estuda, que não se especializa. Exatamente. Ô, Elaine, me fala uma coisa. Agora a gente está falando aqui, né, de desafios, de principais equívocos. Você, dando mentoria para líderes, já atuando há muitos anos como gestora, quais os principais gargalos operacionais que você percebe nas empresas? É justamente essa falta de estrutura, essa falta de padronização de processos, né? A Ludmila acabou, né, que trouxe já vários gargalos ali. É verdade. Mas se eu não tenho uma metodologia escrita, um processo escrito, as pessoas elas não conseguem seguir e aquilo não fica funcional. A liderança também de saber ouvir, a melhor comunicação, a gente tem comunicação falada, né, verbal, não verbal, a comunicação de escutar, ela é a mais importante, de ouvir a equipe e entender, se relacionar. A parte de vendas se relaciona com o cliente, mas o líder ele se relaciona com a sua equipe, que são os seus clientes diretos. A gente está o tempo inteiro se vendendo. E a falta de estrutura, a operação, na verdade, ela é uma espinha dorsal do negócio. E se não tem estrutura, ela desaba. Eu ia perguntar para você justamente isso. Qual o papel do líder nesse processo? Porque a gente sabe, né? Ok, você tem às vezes um processo desenhado, você tem até uma operação ali bem estruturadinha. Mas e o papel do líder? Me conta. O líder é um formador de pessoas. Tem muitas pessoas que confundem cargo de gestão com liderança, né? O cargo de gestão, às vezes, ele está ali fazendo planilhas o dia inteiro, mas isso não é liderança. É gestão do processo ou gestão da operação. O líder, ele está realmente trabalhando com o seu colaborador ou com o seu funcionário, comunicação, posicionamento, no sentido de saber ouvir e trabalhar na formação dele, no crescimento, no desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Fazer para que ele entregue por e para. Ô Lud, eu queria saber de você o seguinte. Acredito que você, no decorrer da sua carreira, já ajudou muitas empresas, muitas pessoas. Você lembra de algum caso assim marcante que o comercial foi decisivo? Você tem algum caso, algum causo para contar para nós? Tem alguns, mas eu vou trazer um bem assim que marcou mesmo. A gente chegou na empresa e a gente começou a avaliar, diagnosticar. E a gente viu todos esses gargalos, né? Tudo que eu falei até agora não tinha. Então, assim, demorava muito no atendimento num cliente, não tinha processos de vendas, pessoas nos lugares errados e tudo que a gente trouxe aqui. E a gente tem uma ferramenta na Elo, que é uma ferramenta que eu adoro, que é a ferramenta que eu mais amo, que é o cliente oculto. Porque é uma ferramenta que quando a gente faz, né, a gente olha a concorrência também, a gente vai trazendo todos os dados para mostrar para esse dono dessa empresa como é que ele está nesse momento. E é chocante, porque ele não imagina o quanto ele está perdendo dinheiro por causa de um péssimo atendimento. Então, quando a gente faz um cliente oculto e mostra
o cliente fica, meu Deus, não acredito. Ele sabe, mas não sabe assim, ele fica pasmo. Então, assim, aí a gente começa a pegar por aí para falar, tá vendo como é que você tá hoje? E a gente mostra como é que o concorrente tá. Então, se o concorrente está fazendo, se é possível, você também pode fazer. E aí a gente começa a estruturar e aí vai. Então, a gente vê muito isso. Do cliente oculto também é a ferramenta que você compraria do seu próprio serviço. Exatamente. Você traz essa percepção. Esse olhar, esse vislumbre geral. E teve empresa que a gente entrou e falou, eu não compraria de você. Porque a gente que faz o cliente oculto. Né? É muito diferente de você falar, eu identifiquei, olhei aqui, identifiquei isso, de você mostrar. A gente vive, sabe? Então a gente tá provando pra ele, então é fantástico. Aí eles ficam assim, ó. É uma prova social, sabe? E você, Elaine, você é mentora Sim. de líderes, tanto de empresas quanto de pessoas. Exato. Você, e eu imagino que também nessa trajetória aí, quantos anos à frente de gestão de farmácia você teve? São 22 anos. 22 anos. Trabalhando em cargos de gestão. E também quando eu entendi que o cargo não faz o líder, Exato. né? Eu coloquei a liderança, então são 22 anos trabalhando com gestão e liderança. É interessante, né? Porque às vezes é exatamente isso que você falou. As pessoas associam a liderança com a gestão. Só que o líder, ele muitas vezes é escolhido por aquela equipe. Nem sempre um gestor, ele consegue ser líder daquele time. Exatamente. Então, às vezes, até uma dica, eu também que já sou líder há muitos anos, uma dica é, quando um gestor, ele tá com essa dificuldade, às vezes, de conquistar o time, dá uma olhadinha no quem é o líder informal no seu time. Essa é a pessoa que você tem que trazer para si. Porque o líder informal, ele vai convencer as pessoas de uma coisa ou de outra. Então, Sim. o líder informal, o líder é aquele que o time escolhe. E não simplesmente, eu sou gestora, agora sou líder. Né? Então, depois, no próximo bloco, vocês vão trazer dicas para gente de liderança, dicas de gestão comercial, mas a gente está encerrando aqui o nosso bloco, mas você comentou da Elo. Segura aí, que no próximo bloco você vai explicar pra gente o que é a Elo. Fica conosco no próximo bloco, muito mais informações para vocês com Elaine Cavalheiro e Ludmila Baldijão. Fique agora com o nosso show de publicidade. Até mais. Voltamos! Viu? Falei pra você que ia ser rápido. Voltamos aqui com Elaine Cavalheiro, Ludmila Baldijão, elas que estão dando um show de informação aqui pra gente sobre liderança e área comercial. E no primeiro bloco, a Ludmila e a Elaine já começaram a falar sobre o seu trabalho, dando algumas dicas pra gente. Ô Lud, a gente terminou o primeiro bloco com você explicar pra gente o que é a Elo. Isso. O que é a Elo? Então, a Elo é uma empresa com a Elaine. Nós nos juntamos porque nós nos completamos. Então, eu na parte de vendas, ela com a gestão de liderança, porque vocês perceberam que muitas vezes, quando a gente entra para aumentar a venda na empresa, a gente vê que o gargalo mesmo é a liderança. Então, a gente se completa. Então, formamos a Elo, Estratégias Comerciais, que é uma empresa que tem consultorias, workshops, palestras, treinamentos. E é uma empresa, se você quiser aumentar suas vendas e ter gestão de liderança, nós somos o elo
que transforma o seu negócio e a sua liderança. E elo de Elaine Elaine e Ludmilla. e elo. Mas que trouxe esse elo de transformação. Nossa, achei incrível. Deixa eu ver, a Lud, e eu quero saber, assim, se você tem algum conselho para quem está estruturando a sua área comercial, o que não pode faltar para que essa empresa tenha sustentabilidade financeira, consiga vender bem? Então, tem, assim, como eu falei um pouco, a gente tem que conhecer o nosso cliente, conhecer o produto. Então, quanto mais a gente conhecer nosso cliente, ouvir o que o cliente tem a dizer, saber das necessidades, o que ele precisa, mais a gente vai conseguir vender. Então, assim, da minha carreira, muito das ideias e dos produtos que foram super bem, foram de clientes que vão lá e dão uma dica, que, né, escrevem ali no saque uma reclamaçãozinha, que é o que a gente faz crescer, então atender as necessidades, então isso tem que ficar de olho. Uma outra questão é muito ter os dados. Sem dados, a gente não consegue, a gente chegou já em empresa que não media nada. Como é que você vai crescer se você não tem dados? Sim. Então, assim, se você não tem dados, você não sabe. Se você não sabe, você não cresce. Perfeito. Então, assim, até os dados dos clientes. Outro dia a gente estava fazendo também uma consultoria e eles, por que eu vou pegar o nome, telefone, data de nascimento do meu cliente? Eu falei, porque quanto mais você souber do seu cliente, mais você vai conseguir vender, mais você vai conseguir ajudar. E é isso que o cliente quer. É interessante, né, você falar isso. Eu tava falando com a minha irmã esses dias, e ela tem uma pizzaria que ela pede há muitos anos da mesma pizzaria. E eu falei assim pra ela, você já pensou que lindo seria se no dia do seu aniversário essa pizzaria mandasse pra você a pizza que você mais pede? Exatamente. Uma pizza brotinho, uma coisa, um cuidado, um carinho, um mimo. E aí eu fico pensando, num mar de opções que a gente tem, com tanta concorrência, às vezes a empresa não faz o mínimo para atender esse cliente, surpreender as informações. E é isso que faz você se diferenciar de um atendimento. É isso que a gente ensina. Porque atendimento todo mundo atende. Mas e a experiência do cliente? Você fazer com que esse cliente saia satisfeito, te indique. Uma indicação vale muito mais que uma propaganda paga. É o mínimo, que a gente espera como cliente. E eu quero falar agora sobre liderança, Elaine. Que habilidades você tem percebido que são imprescindíveis para os líderes, principalmente em momentos de crise? A gente teve agora, em 2020, né, a pandemia, onde as pessoas, as empresas tiveram que se reinventar. E desde então eu percebo que existem algumas habilidades ali que as empresas não estão abrindo mão. Você poderia citar algumas? Sim, em momentos de crise, né, citando a própria pandemia, que foi uma situação de crise, mas nós temos empresas também que não têm, por exemplo, recursos, seja recursos financeiros ou até o próprio recursos humanos ali, de materiais. A melhor e maior ferramenta também, considerando a crise, mas de inovação e tecnologia, quando você não tem, são as pessoas. Então, a maior habilidade é saber trabalhar com pessoas. Pessoas têm o desejo de ser vistas, ouvidas, né? Ser valorizadas. Então, se você consegue se comunicar com clareza para dizer aquilo que você espera, que a pessoa entenda, mas saber ouvir o que ela quer. Se você se posiciona também de uma maneira que vai gerar um pertencimento, você vai ter um negócio super sustentável. As pessoas elas vão se motivar, vão engajar, porque as habilidades de saber ouvir, de saber enxergar e principalmente de ensinar, compartilhar conhecimentos. É trabalhar a pessoa. Perfeito. Ô Lud, e para quem já tem o seu produto formatado, mas quer escalar, o que você diria? Que dica você daria? 5 dicas. Uau! Vocês anotem aí. Anotem tudo aí, gente. 5 dicas. 5 dicas cruciais.
Primeira, praticar a venda consultiva, que é ouvir o cliente, isso que a gente falou, ouvir as necessidades, que aí você consegue saber tudo sobre o cliente. Segunda, ter competência no valor do seu produto, você ser especialista no que você vende, porque as pessoas só compram de quem confiam. Perfeito. Então, se você dá uma patinada ali, ele já... Opa! Então, tenha confiança e passe valor do seu produto. A terceira tenha um atendimento extraordinário, se diferencie do mercado, traga o mimo, faça a experiência do cliente. A quarta, excelência no WhatsApp. 88% das pessoas compram pelo WhatsApp, mas você está vendendo pelo WhatsApp? Eu sempre trago isso, não. Normalmente só está tendo uma venda passiva. Então, traga essa venda, né? Comece a vender também pelo WhatsApp. E a última, que eu acho que é crucial, que é o fator de vendas, que eu vou falar, tenha atitude. Porque sem atitude, a gente não consegue vender nada. Ouro em pó, hein? Anotaram tudo aí, gente. Ô Elaine, aproveitando aí essa deixa da Lud, você fala muito sobre liderança estratégica. O que é a liderança estratégica na prática? É a liderança que eu estou trazendo muito isso, vamos frisar, mas é a liderança que sabe ouvir. Se você ouve o seu funcionário, se você ouve o seu negócio, se você ouve os seus clientes, você começa a ter os dados. Com os dados, você tem as métricas, os indicadores, você consegue criar um cenário e saber para onde eu tenho que ir, o que eu preciso corrigir. Então, a liderança estratégica é quando ela tem a habilidade essencial de saber ouvir, de gerar um elo de confiança, né? De gerar o senso de pertencimento para aquela equipe. Muitas vezes o funcionário, né, o colaborador, ele não faz pela empresa mais, ele faz pelo líder. Então, essa questão da confiança é extremamente importante. Isso. Porque sem confiança, eu sempre costumo falar, até mesmo na minha empresa, com os meus clientes, a transparência, porque tudo começa com esse elo de confiança mesmo. Isso. Nenhum relacionamento pode perdurar sem confiança. A gente está assim, se encaminhando para o final da nossa conversa, mas é claro que antes tem aquele momento que vocês dão a dica final, ou aquele conselho, ou aquela palavra que vem do coração de vocês para o coração da nossa audiência. E também vocês divulgam como que as pessoas podem saber, porque com certeza vai ficar o gostinho de quero mais, as pessoas vão querer saber mais sobre o trabalho da Elo, e mais sobre Ludmila, mais sobre Elaine. Então, Ludmila, a palavra é sua, eu quero que você dê a sua mensagem final para a nossa audiência, e essa é a sua câmera! Então, fica a dica de vocês sempre, né, comunicação, ouvir o cliente de vocês. E se vocês querem aumentar vendas, chame a gente, Elo Estratégias. Venda mais, lidere melhor, multiplique seus resultados. Agora, Elaine, é a sua vez de dar o tchauzinho aí para nossa audiência que nos acompanhou. Nossa audiência é fantástica. Um abraço, um beijo para todo mundo aí que está nos acompanhando nas redes sociais, no aplicativo da Rede TV, no canal aberto, no canal fechado. Elaine, o que você quer dizer para nossa audiência? Dá o seu tchau aí. Então, Elaine Cavalheiro, junto com a Ludmila Baldijon, somos o elo de transformação de onde você está para onde você quer chegar. Aproveita, já siga a gente, curta, compartilha, @Elo Estratégias. Elo com 2 L's? Elo com 2 L's. L-U. Elo Estratégias. Elo Estratégias. É isso, gente. Aqui dando tchauzinho para Elaine e para Ludmila. Vamos para um rápido intervalo. E depois, Juliana Leque e Vanessa Cunha falando sobre empreendedorismo e carreira. Até já.
Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Quantas vezes você se sentiu culpada por tirar tempo para si? Por dizer não? Por escolher descansar? Vivemos numa cultura que glorifica a mulher exausta, que romantiza o abandono de si mesma em nome dos outros. Como se o cansaço fosse sinônimo de amor. Como se deixar de lado os próprios sonhos fosse requisito para ser aceita. Mas cuidar de si é um ato de coragem. E mais, é um gesto ancestral. Quando você se cuida, você não está sendo egoísta. Você está honrando a mulher que veio antes de você. E abrindo caminho para quem virá depois. Você está dizendo com suas escolhas, existe outro jeito. Existe um lugar onde a mulher pode ser forte, presente e ainda ter tempo para respirar. Autocuidado é herança emocional. A autoestima que você cultiva hoje pode ser a raiz da liberdade emocional de quem vem depois. Pode ser a base segura para sua filha, para sua sobrinha, para sua neta. Ou simplesmente a menina que você foi um dia. Não se culpe por se escolher. A escolha mais amorosa que você pode fazer pelos outros é, antes de tudo, por você. Este foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá. Voltamos! Vocês acabaram de assistir o quadro Autoestima em Foco com Giovana Vanzo, ela que vem trazendo pílulas de autoestima, autoamor, autoconhecimento. Inclusive, estou usando Gvanzo Joias, ela que sempre está aí nos prestigiando e trazendo as joias dela para embelezar ainda mais a mulher. Estou usando também a Paula Gama, Boutique Paula Gama, Modas Amigas, um beijo para você, também patrocina o Habla Empreendedora. Estou aqui com 2 potências, Juliana Leque, prometi para vocês, ela veio, e Vanessa Cunha. A Juliana, ela é mãe de 3 filhos, ela começou vendendo salgados a R$1 e hoje ela é dona de uma empresa chamada Donas de Casa. É uma empresa de limpeza que emprega mais de 40 mulheres. É isso mesmo, Juliana? É isso mesmo. Olha que linda essa história. Você vai contar pra gente. Estamos aqui também com a Vanessa Cunha. A Vanessa, ela é consultora de RH há mais de 20 anos. Ela é mentora de carreira. Se quer dica de carreira? Hoje tem. Fica com a gente até o final. Ô, Juliana, seja bem-vinda ao Habla Empreendedora. Vanessa, muito bem-vinda. Vanessa que já esteve aqui em outro momento. Talvez vocês lembrem da Vanessa aqui no Habla. Ô, Juliana, me conta essa história aí. Como surgiu a ideia de criar o Donas de Casa? Surgiu na necessidade, né? Necessidade e fé ao mesmo tempo. Eu não tinha quem olhasse meus filhos, precisava de ajuda com eles. Aí o tio da minha filha cuidava dela. E dos meus piá, que são 3 crianças, né? E aí, ele cuidou por um tempo, mas ele fazia 18 anos e ia ter que trabalhar. Daí eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer, né? Como eu vou trabalhar e deixar as crianças em casa? Então, eu chorei, orei e dormi. Quando dormi, eu sonhei que estava com uma empresa de limpeza, como eu trabalhei alguns anos atrás nessa empresa. Que hoje é minha concorrente. Você vê? E daí eu acordei e falei, não, Deus só pode estar me dando um sinal. Só que é algo completamente diferente do meu ramo, né? Então parecia ser impossível. Uma empresa onde eu tinha que contratar várias meninas e eu vendia salgado de R$1. Tinha que vender 6 salgados pra comprar um leite. E daí eu falei assim, ai meu Deus,
E agora? E todo mundo falou, isso é demais, você não vai conseguir, é muito dinheiro, precisa. Eu falei, eu vou conseguir. Aí eu orei, fiz uma carta pra Deus e falei, olha, não adianta falar com ninguém que ninguém tá acreditando. Eu preciso. Então, fui lá, escrevi uma carta, orei naquela carta, jejuei naquela carta e levei pra igreja. Falei, pastor, ora pra mim. Na igreja Ação da Adoração, sabe? Fiquei em Pinhais. E ele orou ali naquela carta, falei pra ele levar pro monte pra mim. E daí, porque eu falei assim, não aguento mais. Eu vendo salgado e não vai pra frente. Não consigo trabalhar em loja de carro mais, né? Que eu trabalhava também de vendedora, porque não tinha que deixar meus filhos me trabalhar. Eu falei, eu preciso de um milagre, porque não tem ninguém. Eu e meus filhos e eu, e como que eu vou fazer, né? Porque ser mãe, ser provedora do lar, não dá pra conciliar os dois sendo sozinha. Então, só a fé. Gente, que história maravilhosa. E ele levou pro monte, depois ele me chamou na igreja e falou, olha, eu levei pro monte e Deus me deu a resposta que é pra você abrir, que vai dar certo. E daí, faz 1 ano e 9 meses que eu abri minha empresa e do jeitinho que eu escrevi na carta, aconteceu. Gente, olha, essa é uma história, né, que a fé, mas a ação também, né, o crer, mas a ação, o acreditar. Porque às vezes eu percebo que a pessoa assim, eu tenho fé, mas não dá o passo da fé. Ô Vani, me conta uma coisa, você é mentora de carreira, né, há muitos anos, você faz um trabalho bem especial aí para as pessoas que estão buscando recolocação. Eu acho que a história da Juliana, ela se conecta com a história de muitas pessoas que às vezes tem a sua família, os seus filhos, tem uma necessidade de trabalhar, às vezes, né, tem a oportunidade de abrir empresa, às vezes não, está buscando recolocação. O que você tem visto, que tem percebido aí no mercado de trabalho ao longo aí da sua trajetória? Legal, é bem fundamental esse ponto, realmente. E eu vejo muito hoje com os profissionais que eles fazem essa busca de uma maneira um pouco menos estratégica. E na grande maioria das vezes, quando a gente se depara com uma situação que é quase que uma emergência. Você tá naquela urgência desesperada, talvez, de buscar uma recolocação ou de encontrar o melhor caminho aqui para onde vai seguir. E nesse momento, às vezes, as pessoas tendem a fazer esse movimento de uma forma mais reativa, não pensam na estratégia, não pensam na construção de como vai fazer essa jornada acontecer. E trazendo alguns pontos que podem, talvez, achar que está te ajudando, porque você pode estar ali, de repente, disparando diversos currículos de maneiras um pouco aleatórias, genéricas, e não focando, de fato, na qualidade daquele currículo talvez que você está enviando e não está focando em mostrar o seu verdadeiro potencial de como que você vai mostrar para aquela empresa o quanto talvez você vai conseguir ali fazer ela entregar os seus resultados, vai agregar valor, né, conhecimento naquela jornada. Você pode dizer que eu posso pensar aqui que esse é um dos principais erros para quem está buscando recolocação, não ter essa visão estratégica de que buscar trabalho é um trabalho. É um trabalho, então a gente precisa fazer essa jornada acontecer de uma maneira mais estratégica, mais intencional e com autenticidade, porque hoje também no mundo que a gente vive, que é tudo mais digital, então a gente tem que ir além daquele famoso tradicional currículo, né, do papel. A gente também precisa estar no LinkedIn, porque hoje você não estar no LinkedIn é como se você estivesse trancando uma porta e deixando o mundo correr. E você está perdendo diversas oportunidades. Então, você também precisa construir essa sua marca pessoal dentro dessa plataforma, mostrar para o outro lado, porque ele veja além daquele perfil digital ou aquele currículo, mas ele consiga visualizar aquela pessoa, se conecte com aquela pessoa e perceba o valor que aquela pessoa também vai gerar ali no meio da sua organização. Dica de ouro, hein, gente? Ô, Juliana, me conta. Você também trabalha com recrutamento, né? Sim. Porque você recruta as mulheres. Conta um pouquinho desse trabalho pra gente. Como funciona? Olha, as meninas entram em contato para trabalhar com a gente. As meninas, as profissionais que entram em contato. A gente faz a postagem, né? A gente sobe o anúncio. No caso, eu, né? Subo o anúncio e as meninas entram em contato. No que elas entram em contato, a gente pergunta, né? A experiência delas, quanto tempo de experiência, aonde elas já trabalharam, pegamos a referência, né? De onde elas já trabalharam.
E aí, passamos para elas o valor que pagamos, como trabalhamos, o que pode, o que não pode, as regras da empresa. E quando elas falam que tá tudo bem por elas, que elas podem começar, né? Que tem que ter pelo menos 3 dias disponíveis para trabalhar comigo na empresa hoje. Porque daí, como eu tenho cliente todos os dias, eu preciso que cada uma trabalhe pelo menos 3 vezes na semana, né? E você está percebendo uma dificuldade de encontrar esses talentos, essas pessoas para trabalhar ou não? Porque, assim, muita gente fala, emprego tem, mas não tem gente para trabalhar. Outra diz assim, mas o desemprego tá muito alto. E aí a gente fica, na sua área, como é que tá? Na minha área é bem assim mesmo, sabe? É difícil encontrar profissional hoje em dia. Que todo mundo quer trabalhar, mas nem todo mundo tem experiência, né? E como é pra casa de alguma pessoa que tá confiando no nome da nossa empresa, não dá pra colocar uma pessoa sem a experiência, né? Então precisa de um treinamento, tudo ali. Mas hoje, pra contratar uma diarista, tá difícil. É muitas falam, eu preciso trabalhar, por favor, me arruma uma diária. Mas chega no dia, não vai. Ou simplesmente some, bloqueia, sem nenhuma satisfação. Acontece muito. Ô, Vanessa, o que você tem percebido, né, com relação... A gente tá entrando num tema polêmico aqui, tá? O que você tem percebido do mercado, né? Porque, assim, eu tenho uma empresa de recrutamento, né? A gente tem os dois vieses, né? Aquela que marca e não vai, mas tem também, às vezes, falta de qualificação necessária. Enfim, tem alguns pontos aí divergentes, mas tem aquelas pessoas comprometidas. Como é que você tem visto aí, no geral, o mercado? Olha, no geral, e eu também faço aí a parte de recrutamento, né? Então, eu percebo muito que tem as duas coisas que acontecem. Tem aquele caso onde, às vezes, a gente vai se deparar com profissionais que querem trabalhar, mas ainda não estão dispostos, talvez, a aprender, a assumir o compromisso, a responsabilidade. Ainda estão, talvez, numa fase um pouco ainda de amadurecimento dessa jornada. Mas também tem aqueles profissionais que já estão mais estruturados e sim querem fazer essa jornada acontecer. Só que isso também precisa de um pouco mais de estratégia para fazer, né? Porque você precisa se comprometer, você precisa estudar onde você quer trabalhar, o mercado, aquele nicho, tem que estar disposto a aprender novas coisas, porque nem tudo que te trouxe até aqui hoje é o que de fato vai te levar para o próximo passo também. Então, você tem que ter a mente aberta para que você possa adquirir novos aprendizados e também compartilhar o que você já aprendeu, porque não é só guardar para si o seu aprendizado. Perfeito. Né? Então, é importante. Isso é bem importante mesmo, os que vocês estão falando, né? Porque existem essas duas... E aí, nesse meio tempo, tá ali o recrutador também buscando, né? Porque tem o lado da empresa. Nem sempre a empresa tem tempo ou disponibilidade para treinar. Então, eu tenho percebido hoje que os profissionais, eles precisam já buscar a sua qualificação para poder ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho. É isso mesmo? É um pouco disso, sim, Rô. A gente precisa ter um pouco mais de proatividade e de protagonismo na nossa jornada. A gente não pode esperar que as coisas, vamos dizer assim, caiam do céu aqui no nosso colo, na nossa frente, de uma maneira fácil. Porque a gente precisa assumir que a gente é dono daquela jornada. Então, para onde você vai caminhar vai depender das escolhas que você faz, das atitudes que você tem ao longo desse processo. Ô, Juliana, me conta, eu ainda tô curiosa, tá? Para saber sobre a trajetória que você fez para abrir o Donas de Casa. Tá, você fez as suas orações, né? Você usou como a ferramenta a fé, o sonho que você teve. E aí, você, mãe de 3 filhos, com pouca verba. Bem pouca. Bem pouca. E aí, você deu esse passo de fé. Aí, eu quero que você segure aí, porque a gente vai falar no próximo bloco, você vai contar pra gente dessa experiência de como foi criar a sua empresa com pouca verba, mãe de 3 filhos, vendendo salgado a R$1. Você estava ainda vendendo salgado nessa época? Tava vendendo salgado a R$1 e trabalhando também na loja de carro de vendedora, se virando nos 1000. Tava se virando nos 1000. Aguarda aí, gente, que no próximo bloco tem mais dicas. Vanessa Cunha, Juliana Leque, entregando ouro em pó aqui pra gente. Rapidinho, não sai daí.
Vamos, eu falei que ia ser rápido. Estamos aqui com Juliana Leque e Vanessa Cunha. No primeiro bloco, nós tivemos Elaine Cavalheiro com Ludmila Baldijão, da Elo Estratégias, e elas contaram pra gente, deram muitas informações sobre a área comercial e liderança. Agora nós estamos aqui falando sobre carreira, estamos falando sobre liderança feminina, estamos falando sobre empregabilidade, com Juliana Leque e Vanessa Cunha. A Ju, no bloco anterior, ela estava contando pra gente como foi a trajetória de criar uma empresa do zero, com poucos recursos, mãe de 3 filhos, e ela vai contar agora pra gente como é que foi essa trajetória. Conta aí, Ju. Foi difícil. Para abrir, você tem que pagar, né? CNPJ, pagar contadora, para fazer todas essas coisas. Então, eu tinha que pedir para sair da loja de carro onde eu estava trabalhando, porque não ia mais ser como o mútuo da minha filha cuidar dela, né? Então, eu pedi a conta, daí deu bem pouco, porque quando você pede a conta, você perde todos os seus direitos, né? Uhum. Aí, eu juntei esse, e daí eu peguei e falei, não é o suficiente, né? Aí, tem a minha tia, né? Minha tia Lúcia, inclusive, um beijo pra ela, que me ajudou bastante também. Olha, né? só. Aí eu juntei o dinheirinho meu, o dinheirinho dela, e fui pagando conforme deu, né? Fui pagando tudo, uma semana tinha aquilo, outra semana tinha aquilo, vendia um pouquinho de salgado em casa. É isso que eu ia falar, e ia vendendo juntando- salgado. Isso, porque daí não podia ficar sem dinheiro, né? Porque tudo que eu entrou, saiu. Então, ali, aquela luta, todo dia fazendo salgado e pagando tudo que precisava. Então, eu passei um mês trabalhando pra pagar tudo que precisava na minha empresa ali. Pesquisando em outras empresas no mesmo ramo que a minha, né? Porque eu tinha fé que seriam todas minhas concorrentes, que hoje, graças a Deus, são minhas concorrentes, né? E eu ficava estudando, vendo como elas trabalhavam, vendo os Instagrams delas, as redes sociais, o site, para entender como que eu precisava fazer o meu, né? E nisso fui criando o meu Instagram também da empresa, né? Uhum. Quando eu fiz tudo isso, ali eu comecei a contratar as meninas. Peguei algumas pessoas da minha família, né? Uhum. Umas pessoas da minha família. E contratei algumas pessoas estranhas e outras que eu conhecia, amigas também que precisavam. E os clientes foram chegando como, ô Ju? Então, eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de fazer um curso de marketing, né? Nisso eu aprendi uma ferramenta de como mexer ali na internet, né? De patrocinar anúncio, porque eu não sabia. Aí, um pouco antes de eu começar com tudo isso, eu tinha aprendido pra ver como que Deus trabalha desde lá de trás, tudo, né? A gente nem sabe porque a gente vai precisar, mas a gente não diz não, né? Sempre bom aprender. Sim. E aí, eu coloquei aquilo lá em prática. Eu falei, agora eu vou colocar em prática. E aí, eu começo a preservar pelo atendimento, né? Sempre, em todos os lugares que eu trabalhei, todo mundo falava que gostava do meu atendimento. Eu trazia clientes pra loja, eu fazia vendas. Isso que me fortaleceu em pensar assim, se eu faço isso para as pessoas, eu vou conseguir fazer isso pra mim. Eu vou conseguir, vou usar isso pra mim. E é o que eu faço até hoje, pra mim manter meus clientes e pra mim ter meus clientes. Desde o primeiro bom dia, do primeiro boa tarde, eu preservo para aquele atendimento bom, com atenção, qualificado pro meu cliente, sabe? Gente, vocês estão percebendo uma coisa, né? A Juliana, ela trabalha com a empresa Donas de Casa, é uma empresa de limpeza. Mas como o marketing, como a tecnologia, ela está em todas as profissões. Hoje não tem mais isso, né, Vanessa? Não tem mais. Porque trabalha com operacional, não vai... tanto que você criou um podcast, né, Juliana? Sim. Você tem uma visão, assim, além do alcance. Você já vai contar essa experiência do podcast pra gente. Mas, Vânia, eu quero que você comente sobre isso que a Juliana tá trazendo. Primeiro fez o curso lá de marketing, depois criou o podcast. Então, assim, formas de estar presente... Porque, às vezes, se faz um bom currículo... Faz um bom currículo, mas assim, na hora do vamos ver ali da prática, você não consegue comprovar. Conta um pouquinho pra gente aí, dá algumas dicas pras pessoas. Acho que o currículo, ele, além de a gente pontuar o que a gente sabe fazer, mas é a gente conseguir demonstrar o como a gente faz aquilo, como que a gente aprende, como que a gente lidera, como que a gente gera os resultados. Não é apenas uma lista de responsabilidades e atividades ali. E a base do conhecimento, como a própria Ju trouxe aqui,
é importantíssimo. É algo que a gente vai levar para a vida e a gente nunca sabe, às vezes, quando vai precisar. Uma oportunidade vai surgir onde você vai colocar aquilo em prática e você vai demonstrar o quanto você tem de conhecimento com aquele material que você aprendeu em algum momento da sua jornada. Então, é importante a gente estar em constante aprendizado, saber sobre o mercado, onde estamos inseridos, quais são os movimentos que estão acontecendo, porque aquilo, de alguma maneira, sutil ou não, na sua profissão, vai estar inserido. Todas as profissões vão fazer parte deste uso. E eu fico me perguntando aqui, né? Porque assim, as pessoas às vezes, não vou fazer tal coisa porque não consigo, porque não tenho dinheiro, não tenho experiência. A gente tem que meter a cara, não é, Juliana? Claro que planejar, minimamente que seja. Mas assim, você já tinha experiência em fazer podcast? Não. Nenhuma. E aí veio a ideia de criar o podcast. Como foi isso aí pra você? Essa ideia? Porque assim, eu acho que a gente tá num mundo em que concorrência tem aos montes. A gente dificilmente vai conseguir navegar num oceano azul. Normalmente o oceano tá vermelho, tá cheio de concorrentes. E a gente precisa se destacar de alguma maneira. Sim. E aí veio o podcast. Conta aí pra gente. Pois o ramo hoje em dia da minha empresa, tem muitas empresas igual a minha. Muitas. Então, eu precisava fazer alguma coisa para ser diferente, para chamar a atenção, né? E para aparecer, porque hoje em dia, uma pessoa, para ela confiar em você, ela tem que saber que você é conhecida. Que você existe. Que você existe, né? Porque vai colocar dentro da casa dela alguém que você tá mandando, né? Então precisa ver a sua cara, precisa saber de onde você vem, né? Todo dia tinha uma reclamação de alguma diarista, né? Alguma coisa que passava, algum sofrimento. Uhum. Aí eu falei assim, gente, eu coloquei eu na situação das minhas diaristas, assim, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, quanto que eu já sofri, né? Eu também já passei por isso, eu não tinha que olhar se meus filhos, eu precisava trabalhar, eu chegava também humilhada, porque a gente às vezes é muito humilhada hoje em dia. Não é qualquer cargo que você tá em algum lugar que você é tratada bem, que você é bem recepcionada, que você é tratada como um ser humano. Não é toda a profissão. A gente sabe que a empresa de diaristas, quem é dono sabe que hoje em dia a diarista ela sofre muito, sabe? Tem quem dê valor, tem quem reconheça, tem. Mas, infelizmente, tem ainda muitas pessoas que tratam diaristas de qualquer jeito, né? No podcast meu, até num dos meus episódios ali, que foi o primeiro com a Rô, ela mesma conta, né? Que tem vezes que ela chega e os clientes dão bom dia, tem até café na mesa. Uhum. E tem clientes que falam, nem bom dia, oi, cheguei, tá ali, né? Tá ali o produto, tá ali a vassoura. Então, a gente já se sente, nossa, nem bom dia, nem copo de água. Fenômeno do profissional invisível, né? É invisível. Uhum. Aí eu falei, gente, eu preciso que todo mundo saiba o que elas fazem, o que elas passam. Que a gente, mulher, que é mãe sozinha, provedora de lar, que não pode trabalhar em uma empresa de segunda a sábado, porque quem vai olhar todos os dias os nossos filhos, né? E é uma profissão extremamente importante, né? É extremamente importante porque você entregar o seu lar para uma pessoa, né, tem que ter esse elo de confiança, como você falou na sua empresa, os clientes têm que confiar. Então você resolveu dar voz, assim como no Habla Empreendedora a gente dá voz e visibilidade às empreendedoras, a Ju resolveu dar vez e voz para as diaristas. Isso, para as donas de casa. Muito legal. Quero mandar um abraço aqui para o José Nascimento, ele que me apresentou a Juliana. Um abraço, José Nascimento, para você, jornalista mais alto gabarito. E Vanessa, me conta uma coisa, tá? Vamos mudar um pouquinho só de assunto, porque eu quero falar sobre liderança. Uhum. A gente estava falando sobre liderança no primeiro bloco com a Elaine e com a Ludmila. E agora eu quero saber de você, tá? Porque a gente está vivendo num mundo onde a gente está percebendo um apagão de lideranças, uma dificuldade de encontrar bons líderes. Como que as pessoas que estão buscando cargos de gestão podem se mostrar melhor? Dá umas dicas aí pra gente. Acho que o primeiro de tudo é a gente assumir realmente esse protagonismo, a gente parar de ter medo e esperar que alguém chegue e nos entregue esse cargo de alguma forma, é assumir de fato essa postura.
né? Porque você ser líder são as ações que você toma no seu dia a dia. Você vai deixar um legado por onde você passa, pelas pessoas com quem você convive e trabalha, né? Então, a gente tem que saber qual é esse legado que a gente quer deixar. Essa marca que a gente vai ser lembrado, mesmo quando nós não estivermos, talvez, naquele ambiente de alguma maneira. O estudo constante sobre aquele mercado, o meio que você está inserido, sobre como você pode ser um exemplo e um incentivador e não ser aquele líder que vai lá só fazer imposições de alguma coisa. Então, você tem que ter a mente aberta para escutar essas pessoas também. Isso é extremamente importante. É realmente fazer uma liderança mais pelo exemplo. Né? Eu tenho mais 2 perguntas, uma para cada uma, para a gente encerrar esse bloco, essa participação que está muito gostosa. Mas aproveitando ainda, Vanessa, eu quero, assim, rapidamente que você dê algumas dicas para mulher que está buscando uma liderança. Olha, a líder feminina, ela tem que primeiro assumir que sim, a gente tem né, medos, receios, e isso é normal. Mas a coragem não é a ausência do medo, e sim a ação através deles. Então, a gente tem que ter muita consciência de onde nós queremos chegar, o que queremos, né? Entregar com aquele, né, movimento que estamos fazendo e fundo nessa jornada. E o que ajuda muito nessa jornada é você criar uma rede de apoio. Com pessoas que te lembrem todos os dias do quanto você tem potencial, do que você, né, tem capacidade de entregar, que te mostrem informações, dicas, compartilhem com você outros aprendizados, porque essas pessoas vão também te fazer crescer, porque principalmente o ambiente feminino, quando a gente tem uma mulher liderando, ela quebra padrões, ela traz novas visibilidades, ela faz com que outras mulheres também assumam aquela postura, porque a gente se torna um exemplo, né? Então, a gente influencia de maneira positiva o ambiente, a cultura organizacional, a sociedade em si. Perfeito, Vanessa. Aproveita e já deixa os seus canais de contato, como que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho. Hoje eu tô no LinkedIn, que é a principal plataforma ali, então vocês conseguem me encontrar como Vanessa Cunha, mentora de carreira. O Instagram também, vocês conseguem me encontrar. Hoje eu também estou no YouTube, estou fazendo esse movimento, trabalho dentro do YouTube, então vocês podem me encontrar. Ou o canal mais direto, que é o WhatsApp, né, através do telefone, que é o 419-9985-6523. Vou estar super, né, feliz ali para poder continuar essa conversa de alguma forma, entender como a gente pode, né, junto talvez pensar aqui numa questão de protagonismo, da essência, né, valorizando realmente essa jornada que foi construída. Nós temos aqui 30 segundos, Juliana, mas eu quero que você ainda fale pra gente sobre a questão das redes de apoio, que a Vanessa comentou. Qual que é a importância da rede de apoio? Que importância a rede de apoio teve para você na sua jornada, a rede de apoio feminina? Olha, teve tudo, porque foi o único apoio que eu tive, né? Então, foi tudo. Mulheres, rede de apoio. Eu acho que a Vanessa e a Juliana aqui resumiram muito bem. Tá buscando recolocação, quer criar, às vezes está criando uma empresa, um negócio novo, quer às vezes um conselho, uma dica, ou apenas um apoio emocional. Vai lá, redes de apoio, busque mulheres que estão no mesmo, sabe, fazendo as mesmas coisas que você e pensando da mesma forma, porque às vezes na nossa jornada a gente encontra muitas pessoas nos desencorajando, então é importante. Ju, como as pessoas podem saber mais sobre donas de casa, sobre Juliana Leque? Pode procurar pelo meu Instagram, né, Donas de Casa 1993, que é o nosso Instagram da empresa. Lá a gente fala sobre todo o trabalho que a gente faz, também para vagas, tanto para como cliente, como conhecer a nossa empresa, né, a história dela. E também no nosso canal no YouTube, que é Juliana Leque, Desabafo das Diaristas. Vai ter um prazer também que vejam lá. Juliana Leque, Desabafo das Diaristas. Eu amei estar aqui com vocês. Cerramos, gente, mais um episódio do Habla Empreendedora com essa riqueza que foi aqui de informações, de conhecimento. E é para isso que o Habla Empreendedora existe, para dar palco, voz, visibilidade para as mulheres de negócios, para empoderar outras mulheres. Quero agradecer aqui todos os nossos apoiadores, patrocinadores.
Quero agradecer aqui a sua audiência e finalizar o episódio dizendo: quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até a próxima, tchau!